tarde, eu sou o Douglas Cruz e está no ar o Brasil Urgente Vale desta segunda-feira, dia 18 de agosto. Eu vou com você até as 10 para 7 da noite com as principais notícias de toda a nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, para você ficar bem informado. Você é o meu amigo, minha amiga que estava com o Brasil Urgente, com o Joel da Atena, com as principais informações do Brasil e do mundo. Você fica agora com sua edição regional. E eu conto com a sua participação já no nosso WhatsApp. É o 12 99763 5060, comentando os assuntos do dia, além, é claro, de sugerir reportagens. Você, meu amigo, pode me ajudar a fazer o Brasil Urgente Vale junto. Lembrando que nós também estamos ao vivo pelo portal bandvale.com e também pelo nosso canal do YouTube. Não esquece de nos seguir no Instagram, @BrasilUrgenteVale. Lá você fica por dentro de tudo que acontece nos bastidores da notícia. Olha, o Brasil Urgente Vale está começando. Vamos lá então com o nosso giro da reportagem, galera. Vamos lá, o Brasil Urgente Vale aqui na tela da TV Band Vale. Já vamos chamar o timaço da reportagem ao vivo para você, equipes de rua e também direto da redação aqui em São José dos Campos. Vamos começar com o repórter Lucas Rodrigues, que já vai dar o destaque do que ele vai falar hoje aqui no Brasil Urgente Vale. Boa tarde, Lucas. Tudo bem, Douglas? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Brasil Urgente Vale. Daqui a pouquinho vamos falar sobre o alerta para tempo seco aqui na região do Vale do Paraíba. Inclusive, equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros combateram um incêndio de grandes proporções aqui em Taubaté nesse último final de semana. Daqui a pouquinho eu venho com todos os detalhes dessa informação. Tempo seco, queimadas é o assunto do Lucas. Já no giro da reportagem, a gente vai direto para a redação, porque a Sara Brito está aqui também com muitas informações. Boa tarde, Sara. Qual o seu destaque? Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos que nos acompanham no Brasil Urgente Vale. Aqui da redação a gente traz dois destaques. Um deles é a transferência do auditor fiscal preso numa operação do Ministério Público para uma prisão de Tremembé. E a gente também fala de uma morte, Douglas, que aconteceu na trilha do Pico dos Marins em Piquete. Volto com você. Obrigado, Sara. E quem entra ao vivo direto do Litoral Norte é o nosso repórter da praia, Matheus Agostinho, que está também com informações importantes, tanto de uma atualização de um caso que a gente deu aqui na última sexta-feira, como também com reportagens e informações da Tamoios. Boa tarde, Matheus. Oi, Douglas, boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no Brasil Urgente Vale. Pois é, eu vou falar sobre uma atualização deste caso da jovem que foi encontrada morta na última sexta-feira em Ubatuba e também vim trazer detalhes a respeito de algumas interdições que serão realizadas na rodovia dos Tamoios para deixar o motorista muito bem informado. Já que eu volto com todos estes detalhes, é com você no estúdio. Obrigado, Matheus, e a todos aí que estão no nosso timaço de reportagem aqui do Brasil Urgente Vale. Repórteres em São José, em Taubaté, também no Litoral Norte. E eu quero já imagens ao vivo, então, de São José dos Campos. Vamos lá com a nossa câmera ao vivo aqui da nossa região. Hoje o tempo estava um pouco mais limpo, olha só que bacana o pôr do sol aqui do alto do Colina Shopping em São José dos Campos. Agora faz 20 graus na cidade e as imagens também do nosso sempre competente timaço que está lá no switcher, o Pedro Mariano. Hoje no corte a Sabrininha e o Renatão Bigodão. Hoje quem está comigo aqui no estúdio é ele, o Alisson. Galera toda empenhada, semana somente começando, e já deixa a sua mensagem no 12 99763 5060. O tempo está seco em toda a região metropolitana do Vale. A gente está com imagens ao vivo, 20 graus, bonito pôr do sol aqui em São José dos Campos, e você pode ver que no horizonte está limpo, quase sem nuvens. Significa que não vem chuva pela frente, muito pelo contrário, o tempo deve esquentar durante a semana. Então já vamos com os assuntos do dia. A gente começa o Brasil Urgente Vale de hoje falando das queimadas. Foram vários focos de incêndio nesse fim de semana aqui na nossa região e a previsão é que esse tempo seco piore durante a semana, elevando o nível de alerta para os incêndios. Vamos ver. 4 grandes queimadas foram registradas neste fim de semana em nossa região. Foram focos em São José dos Campos, Pindamonhangaba, Jacareí e Taubaté. A ocorrência mais grave foi no Parque do Itaim, onde um incêndio de grandes proporções atingiu a zona de mata do espaço.
Segundo a Defesa Civil, o fogo começou a se alastrar por volta das 5h30 da tarde, após outro foco de incêndio menor ter sido controlado pela corporação. Para o trabalho de contenção, foram usados 52 mil litros de água e apoio do caminhão-pipa do Departamento de Frotas da Prefeitura. A força-tarefa contou com 10 profissionais do Corpo de Bombeiros e 15 agentes da Defesa Civil. Estima-se que a área afetada compreenda um espaço de 80 mil metros quadrados. A Defesa Civil Estadual emitiu alertas para a propagação de incêndios florestais na região. Nós tivemos ao longo desse final de semana vários incêndios na região do Vale do Paraíba e também no interior do estado. As causas ainda são desconhecidas, né? Mas o que a gente pode adiantar é que a maioria desses incêndios tem origem em ação humana. Inclusive, a Secretaria do Meio Ambiente tem um estudo de 2023 que conclui que a cada 10 incêndios florestais ou em área rural, 9 foram provocados por ação humana. E a gente consegue entender o cenário, né, de como isso se dá. A primeira consequência, o primeiro caso é ali com aquela bituca de cigarro nas margens das rodovias. O fogo começa no lote lindeiro, vai se espalhando, entra para dentro da área de plantação ou para dentro de um terreno e o fogo já começa a se espalhar. Depois tem o pessoal que usa fogo para limpar terreno. Uma prática antiquada, já criminalizada, inclusive, punível com aplicação de multa. Existem outros métodos para se limpar o terreno, para fazer o plantio, para cuidar do gado, coisas nesse sentido. E o outro é queimar lixo. Ainda tem gente que recolhe as folhas do quintal, taca fogo nos matos e acaba depois saindo do controle. A gente sempre fala, um grande incêndio começa com um pequeno foco. Por isso é preciso muito cuidado, inclusive porque esta semana os riscos de incêndio vão aumentar muito em São Paulo. O mapa de risco de incêndio da Defesa Civil está apontando para níveis de emergência em praticamente todo o estado a partir de quarta-feira. Aí o Tenente Maxwell, muito bem, porta-voz da Defesa Civil, falando do risco de queimadas e de incêndios florestais que deve crescer aqui na nossa região. Ele já falou os 3 principais causadores de incêndio do ponto de vista humano, que são as pessoas que jogam ali bituca de cigarro nas beiras de rodovia. Isso é muito perigoso. Nossa região tem várias rodovias que são beiradas por grandes zonas de mata, como também as práticas humanas de queimar lixo ou de limpar terrenos através do fogo, que ele bem lembrou, é um crime ambiental. Então a gente vai agora ao vivo direto para Taubaté para atualizar a situação do Parque Itaim e também para falar sobre as orientações para a população, pois durante a semana, como a gente viu, o tempo vai esquentar, a umidade relativa do ar deve cair, uma combinação perfeita para a proliferação do fogo. Quem está lá em Taubaté, como a gente já vê, é o Lucas Rodrigues, que entra ao vivo aqui no Brasil Urgente Vale com as informações desse grande incêndio que aconteceu no Parque Itaim nesse final de semana e também para aquelas dicas sempre muito importantes. Lucas, né? Fala aí pra gente, conta para quem está em casa as principais informações desse incêndio em Taubaté. É com você, meu amigo. Fala, Douglas, boa tarde para você mais uma vez, para todo mundo que nos acompanha aqui no Brasil Urgente Vale também. A gente fala ao vivo aqui da sede da Defesa Civil de Taubaté, que inclusive é um local bem próximo à região do Parque do Itaim, que é onde acabou pegando fogo nesse último final de semana, uma área de aproximadamente 80 mil metros quadrados. Foram 6 focos de incêndio ao todo, que acabou atingindo essa área do Parque do Itaim aqui em Taubaté, o que causou esse prejuízo e necessitou dessa rápida ação, tanto da Defesa Civil Municipal, quanto também do Corpo de Bombeiros, viu, Douglas? O incêndio que começou por volta de 10 para 6 da tarde do último sábado e só foi contido lá pelas 8h30 da noite. Eu estou aqui com o Rafael de Oliveira, que é o coordenador da Defesa Civil aqui de Taubaté. Seja bem-vindo, Rafael, ao Brasil Urgente Vale. Queria que você desse alguns detalhes. O que a Defesa Civil e os órgãos competentes já sabem sobre esse incêndio? Foi um incêndio criminoso? Foi fogo espontâneo? Quais são as informações que se tem até agora? Boa tarde para você. Boa tarde, a Defesa Civil agradece o espaço. Então, sobre essa atuação, nós começamos por volta das 10 para 6. Foi um incêndio muito intenso, onde 40 minutos antes já tiveram mais 6 focos de incêndio. O tempo não era propício para uma propagação, uma ignição espontânea. Então, provavelmente poderá ser uma ação antrópica, que isso que é o ponto que nós analisamos. Só para o pessoal de casa entender, a ação antrópica significa exatamente uma ação externa, né? Pode ser uma situação criminosa. Seria uma situação em que o ser humano colocaria o fogo. Pode ser por uma ação dolosa ou culposa. Aí não nos cabe avaliar esse ponto, e sim se foi antrópica ou não.
Como é que foi a atuação, tanto da Defesa Civil quanto do Corpo de Bombeiros? Quantos agentes participaram dessa operação de combate às chamas? Tivemos feridos? Felizmente não. Como é que foi essa situação? Felizmente, não tivemos feridos. Tivemos a atuação de 2 equipes da Defesa Civil e mais voluntários, juntamente com o Corpo de Bombeiros e também o auxílio do caminhão-pipa do Departamento de Frotas da Prefeitura. Ao total, nós estimamos o uso de 52 mil litros de água utilizados ali numa atuação rápida e eficiente entre todos esses órgãos citados. Agora, Rafael, é importante a gente citar que não só a região do Vale do Paraíba, todo o estado de São Paulo permanece debaixo de um alerta da Defesa Civil de baixa umidade relativa do ar e altas temperaturas para os próximos dias, né? Quais são os riscos para a população? Então, do dia 16 passado até o próximo dia 20, nós estamos sim sob esse alerta de baixa umidade relativa do ar, e isso é um indício que ajuda muito a ter queimadas. Então a Defesa Civil orienta não jogar bituca de cigarro, por favor não colocar lixo em terreno para limpeza e, é claro, se hidratar sempre para a questão da saúde e também prestar atenção com pessoas que tenham alguma dificuldade respiratória, que daí fica muito mais fácil aí a propagação de patologias. Com relação às ocorrências como um todo que tem acontecido em Taubaté, nós citamos essa do Parque do Itaim, que foi talvez a principal que aconteceu nesse último final de semana. No geral, como é que está a atuação da Defesa Civil no combate aos incêndios? Qual que é o balanço aí de focos de incêndio que vocês têm combatido nesses últimos dias, desde que começou, na verdade, nesse tempo um pouco mais cedo? Claro, a gente se encontra na estiagem. Graças às nossas ações educativas, às ações juntamente à comunicação da Prefeitura Municipal de Taubaté e também a nossa atuação frente à população, nós tivemos uma queda de 23% nos focos no mesmo período do ano passado. Porém, a Defesa Civil continua em alerta, continua trabalhando e, em caso de emergência, não deixe de ligar 199 Defesa Civil ou 193 Corpo de Bombeiro. Perfeito, Rafael, obrigado pela entrevista, valeu pela participação aqui no Brasil Urgente Vale também, parabéns pelo trabalho aí de vocês. Tá aí, Douglas, com relação aos focos de incêndio desse ano, então, na comparação com o mesmo período do ano passado, até agora tivemos essa queda de 23%, só que permanece esse alerta de tempo seco para toda a região até o próximo dia 20%. Por isso a população tem que estar muito atenta a essas dicas que o Rafael deixou, tanto com relação à saúde, bem como também à precaução, né? Não colocar fogo em mata, evitar fazer limpeza de terrenos, né? Incendiando ali o local, tudo isso pode ocasionar aí problemas muito maiores, como esse que a gente acompanhou aí no Parque do Itaim nesse último final de semana. Fica esse alerta importantíssimo para a população aqui da nossa região, Douglas. Lucas, eu tenho uma pergunta importante que nossos telespectadores sempre mandam no nosso WhatsApp, que está aqui na tela, é o 12997635060, para você fazer aí para o pessoal da Defesa Civil, que é com relação aos pequenos focos de incêndio. Muitas vezes a gente vê, tanto às margens da rodovia Presidente Dutra, como em bairros de Taubaté e outros da nossa região, aquele pequeno foco de fumaça que começa a se alastrar. Qual a orientação? Viu fumaça no mato, já deve acionar o Corpo de Bombeiros da Defesa Civil ou espera chegar para um nível mais alto, porque também muitos acionamentos podem atrapalhar o trabalho dos órgãos de segurança? Pergunta para o nosso amigo da Defesa Civil qual a orientação para esse tipo de caso para a população aí de Taubaté. Perfeito, Douglas. Vou chamar aqui para pertinho de mim, então, novamente, o Rafael, né, o coordenador aqui da Defesa Civil de Taubaté. Rafael, Douglas Cruz, nosso apresentador lá no estúdio, fez um questionamento muito importante sobre os pequenos focos de incêndio, né, que acontecem muitas vezes às margens da Via Dutra, às margens de algumas rodovias. População, notou um foco desse de incêndio, já deve acionar a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros ou espera chegar numa situação talvez um pouco mais crítica, até para não sobrecarregar o trabalho de atendimento de vocês? Como é que funciona nesse aspecto? Não, viu o fogo, viu o foco de incêndio, pode ser o menor possível. Aciona a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros para não deixar escalar isso. E também mais uma informação sobre o incêndio daqui do Parque do Itaim no dia 16, na noite do dia 16, já foi feito um ofício, já foi feito o boletim de ocorrência para a Polícia Ambiental e também o ofício para a Polícia Civil. Então, esse caso já vai ser tratado dentro do Poder Judiciário. Isso até porque essa área do Parque do Itaim é uma área de preservação ambiental aqui em Taubaté. Sim, é uma área protegida pelo meio ambiente, isso.
Perfeito, maravilha, Rafael, obrigado, viu? Valeu pelas suas informações aqui no Brasil Urgente Vale. Tá aí o recado então, Douglas, qualquer pequeno foco de incêndio que a população notar, seja à margem de rodovia, seja em terreno baldio, acione a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros através dos canais oficiais para evitar que a situação se alastre e fique ainda uma situação muito mais complicada e até com risco, né, para a população num todo. Volto com você. Tá aí o Lucas Rodrigues, sempre competente, nosso repórter aqui do Grupo Band Vale. Obrigado pelas informações direto lá de Taubaté. A gente já vou pedir para o Pedro Mariano e também para a Sabrina colocar imagens ao vivo de Taubaté. Nossa câmera sempre bem localizada lá em Taubaté. Agora, nesse momento, são cerca de 20 graus na cidade de Taubaté. A gente vê essa bela imagem do pôr do sol lá no alto da Serra da Mantiqueira, Taubaté, no nosso Vale do Paraíba. Mas eu ressalto a importância dessa denúncia rápida. Porque muitas vezes parece uma pergunta boba quando a gente fala se deve ou não acionar rapidamente a Defesa Civil, mas muitas vezes a gente está saindo de casa, vê ali um foco de incêndio na beira da rodovia ou numa pequena zona de mata, num mato ali perto de casa, mas alguém já deve ter ligado para o Corpo de Bombeiros. Não, muitas vezes você pode fazer a diferença já acionando o Corpo de Bombeiros, telefone 193 ou 199 da Defesa Civil, porque esses focos de incêndio podem se propagar rapidamente. A gente estava vendo imagens de Taubaté, nesse momento 20 graus em Taubaté, e a umidade relativa do ar hoje está variando na casa dos 75%. Não é considerada, como a gente viu o porta-voz da Defesa Civil falando, uma umidade relativa do ar baixa. Porém, já na quarta-feira, as mínimas dessa umidade relativa do ar podem chegar aos 35% combinadas com uma temperatura de quase 30 graus, então bem calor, umidade relativa do ar muito baixa, vento também muito intenso, a condição ideal para a propagação de um incêndio, portanto você pode fazer sua parte, viu um pequeno foco de incêndio, aciona imediatamente o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, é lógico também de fazer sua parte, não jogando bituca de cigarro, dentre outros crimes ambientais que a gente viu, e esse caso do Parque Itaim, mais de 80 mil metros quadrados queimados em Taubaté. A gente vai continuar acompanhando porque a suspeita é de crime ambiental, o caso já virou caso de polícia e você continua acompanhando aqui no Brasil Urgente Vale. Vamos mudar de assunto para falar de um caso terrível que aconteceu na semana passada lá em Ubatuba. Nós falamos aqui na sexta-feira da jovem Sara Piccolotto, que foi encontrada morta na região do Rio Escuro. O homem que havia sido preso após confessar o crime foi o quê? Liberado. Saiu pela porta da frente. A pergunta que fica é por que ele foi liberado? Não sei. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Matheus Agostinho, que entra ao vivo lá do Litoral Norte. Ele está ali na frente da delegacia da Polícia Civil de Caraguatatuba. Matheus, conta para nós o que você conseguiu apurar aí. Existe alguma resposta do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo do porquê esse principal suspeito que confessou um crime hediondo foi liberado? Boa tarde novamente para você. Olha, Douglas, essa é uma dúvida que todos nós estamos. Uma boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no Brasil Urgente Vale. O suspeito de ter matado a jovem Sara Piccolotto dos Santos, de 20 anos, ele foi solto pela Justiça. De acordo com as informações da Polícia Civil, a Polícia Civil ainda investiga se a vítima foi vítima de um estupro coletivo antes de ser morta ali na cidade de Ubatuba. Segundo o setor de investigações gerais da Polícia Civil de Ubatuba, esta jovem foi levada por 5 suspeitos até uma área de mata e nesta área de mata ela foi forçada a praticar sexo oral com todos estes suspeitos. A investigação ainda aponta que este suspeito de 24 anos, que confessou o crime para a Polícia Civil, informou que após este ato criminoso, ele levou ela até a casa dele, onde eles tiveram uma discussão e durante essa discussão ele asfixiou ela até a morte. Quando ela já estava morta, ele pegou o corpo da vítima e colocou em uma área de mata, no bairro Rio Escuro, ali mesmo em Ubatuba, e depois pegou as vestes dela e jogou em um rio ali próximo à área onde ele descartou este corpo. Ele então, depois de algum tempo, foi até a delegacia e confessou o crime. Ele também informou onde estava o corpo dela, corpo que foi localizado na última sexta-feira pela Polícia Civil. O corpo também foi encaminhado ao ML, onde vai passar por exames. Segundo as investigações, o homem, ele falou
confessou este crime, né? E a Polícia Civil então requisitou exames toxicológicos e sexológicos e também pediu a prisão temporária deste suspeito, mas o pedido que foi negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Inclusive o jornalismo da Band Vale questionou o porquê desta soltura, desta liberação do suspeito, já que eles pediram a prisão temporária, mas ainda não tivemos um retorno. Inclusive a gente ainda segue aguardando essa resposta do Tribunal de Justiça para explicarem o porquê da soltura deste suspeito, já que ele confessou o crime e confessou ter matado esta jovem de 20 anos. A gente segue acompanhando este caso. O caso que eu vou contextualizar para o pessoal de casa é que a Sara estava desaparecida desde o dia 9 de agosto, ela não foi mais encontrada e o corpo dela, como eu disse, foi localizado na última sexta-feira nessa área de mata, já sem vida. Então agora a polícia continua investigando o caso, o inquérito ainda está em andamento e a polícia investiga então se teve ou não esta questão do estupro coletivo destes 5 suspeitos. A gente vai seguir acompanhando este caso e qualquer novidade a gente volta para deixar a população informada. Douglas, é com você no estúdio. Obrigado pelas informações, Matheus Agostinho, que está na porta da Delegacia de Polícia Civil lá no Litoral Norte, em Caraguatatuba, acompanhando toda essa apuração desse caso, né? Uma investigação que está acontecendo pela SIG, ou melhor, pelo SIG, o Setor de Investigações Gerais de Ubatuba. Obrigado, Matheus, pelas informações. E a gente também já tem a resposta atualizada do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo. Vamos então ler a nota que eles mandaram aqui para a gente. A segunda vara de Ubatuba negou o pedido de prisão temporária desse suspeito de 24 anos. A decisão reconhece a gravidade dos fatos investigados, mas ressalta que a prisão temporária é uma medida excepcional e só pode ser decretada quando estritamente indispensável ao andamento da investigação, conforme determina a lei. Ainda de acordo com a nota do Tribunal de Justiça de São Paulo, de acordo com os fundamentos da decisão, a postura colaborativa do investigado não representa risco imediato às investigações e há uma série de medidas cautelares para viabilizar a apuração de circunstâncias criminosas, como buscas e apreensões, levantamento de sigilo de dados financeiro, interceptação telefônica, dentre outras, e na mesma decisão foi, por exemplo, deferida a busca e apreensão nos endereços indicados para fins de arrecadação de provas e objetos. Ou seja, vamos resumir para quem está em casa essa nota que a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de São Paulo mandou para a gente. A Justiça entende que esse indivíduo que confessou o crime, se entregou na Polícia Civil, indicou onde estava o corpo, não tem risco de atrapalhar a investigação. É isso que é o juiz responsável, ou a juíza, não sei, é correto, a pessoa que fez isso lá da segunda vara de Ubatuba entende desse caso. A Justiça, então, solicitou mais informações à Polícia Civil, que segue investigando, e a investigação segue, porque além do homicídio dessa jovem, Sara Piccolotto, de apenas 20 anos, que veio lá de Jundiaí passar o final de semana aqui em Ubatuba, melhor dizendo, tem também uma suspeita, como o Matheus disse, de um estupro coletivo. Essa jovem teria sido estuprada por 5 homens, depois foi forçada novamente a fazer relações sexuais, acabou morta durante uma discussão, porque o suspeito confessou que estava sob o uso de drogas e que matou essa menina depois de ficar irritado, essa menina que a gente está vendo aí, que durante uma discussão acabou matando ela enforcada e ainda levou o corpo dela da mata para dificultar as investigações. Mas, bom, a Justiça disse que ele não oferece risco para a continuidade da investigação. Chora a família da jovem, que é de Jundiaí, uma família de pastores religiosos que agora estão tendo que lidar com a perda da filha e com a injustiça até o momento, porque ninguém foi preso. A Polícia Civil investigou, a Justiça não liberou o mandado de prisão temporária e a gente espera agora, então, que com o término dessa investigação, o Ministério Público, que é quem representa as acusações, e também o Tribunal de Justiça, acate para que a justiça seja feita, porque uma jovem de apenas 20 anos foi brutalmente assassinada e quem até o momento confessou o crime está solto. Realmente é revoltante, eu quero a sua opinião. É o 12997635060, é mais um caso absurdo e o nosso papel aqui no Brasil Urgente Vale é seguir acompanhando para que você de casa fique bem informado, mas eu já quero a sua opinião, vai mandando no nosso WhatsApp, já a gente vai com as primeiras participações de hoje. Bom, mudando de assunto então para falar de combate ao tráfico de drogas.
Um dia muda dia, é sempre assunto aqui no Brasil Urgente Vale. Em Caraguatatuba, uma mulher foi presa hoje com entorpecentes lá no bairro Massaguaçu, flagrante que foi realizado pela Guarda Civil Municipal, que chegou até a mulher após um alerta do COI, sempre importante Centro de Operações Inteligentes, que tem as câmeras com monitoramento inteligente lá em Caraguatatuba. A mulher estava em um carro que trafegava pela rodovia Rio Santos. No veículo foram encontrados cerca de 1.500 pinos de cocaína. Ela confessou que levaria as drogas até o bairro Ipiranguinha, na cidade de Ubatuba. Ela segue presa, a gente está vendo a pacoteira de drogas aí na tela. Parabéns tanto ao pessoal do COI lá de Caraguatatuba, quanto também a equipe da Guarda Civil Municipal, que sempre muito atuante também no litoral norte. Já em São José dos Campos, a Polícia Militar prendeu um homem na noite de ontem por tráfico de drogas, caso que aconteceu lá na Vila São Geraldo, zona norte da cidade, segundo a corporação. O indivíduo foi detido com 110 pinos de cocaína, tudo isso que está vendo na tela, 100 porções de maconha, além de 100 pedras de crack e também R$150 de dinheiro. Tem outras drogas que a gente está vendo aí na tela também. Ele foi preso e segue à disposição da justiça e não para por aí. Teve ocorrência de tráfico também em Guaratinguetá. O homem foi preso com quase 300 porções variadas de drogas lá no bairro Tamandaré. De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu no último sábado, fim de semana. Com o suspeito foram apreendidos 220 pinos de cocaína, 40 pedras de crack, 25 porções de K9, como é conhecida essa porção de maconha potencializada, que é considerada droga zumbi, porque deixa as pessoas parecendo zumbi, além também de 15 porções de maconha e R$30 em dinheiro. O homem foi encaminhado para a delegacia e segue preso. A Polícia Militar também apreendeu o celular que a gente viu aí no canto da tela, que pode ser utilizado para a continuidade das investigações. Pessoal, o pessoal da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Polícia Civil, tendo muito trabalho no combate ao tráfico pela nossa região. Parabéns à galera das Forças de Segurança. Agora a gente vai mudando de assunto e indo direto para a redação da TV Band Vale, onde está a Sara Brito, com informações sobre o auditor fiscal que foi preso na Operação Ícaro, né, Sara? Ele foi para P2 em Tremembé, o presídio dos famosos. Conta pra gente. Boa tarde novamente para você. Boa tarde novamente, Douglas. É isso mesmo. Marcelo de Almeida Gouveia foi transferido, segundo a SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, para a Penitenciária 2 de Tremembé, conhecida como P2, né, a cadeia dos famosos. Ele foi preso no dia 12 de agosto nessa operação do Ministério Público, chamada Ícaro, que investiga fraudes em relação a créditos tributários. Na casa do auditor, Douglas, em São José dos Campos, foram apreendidos mais de R$330 mil em espécie, além de quase $10 mil e quase 600 euros. Também foram apreendidos 3 celulares, 10 pendrives, 6 notebooks, um computador e um tablet. Ele foi preso, Douglas, pelo BAEP, que deu apoio a essa operação Ícaro do Ministério Público aqui em São José dos Campos. Essa investigação do MP, inclusive, aponta que esse auditor estava envolvido em um esquema que favorecia empresas do setor de varejo em troca de propinas. Essa operação, Douglas, essa operação Ícaro, também prendeu um dono de farmácia, de uma rede de farmácias grande aqui no Brasil. Já o auditor é suspeito de manipular processos administrativos para facilitar a quitação de créditos tributários e recebia, Douglas, pagamentos mensais de propina, isso segundo o Ministério Público, por meio de uma empresa em nome da mãe. O desvio esse esquema já ultrapassaria R$1 bilhão. Além dele, outros 2 empresários, como eu já citei, que são sócios de empresas beneficiadas, que seriam beneficiadas, também foram presos nessa operação, que cumpriu aí diversos mandados de busca e apreensão em residências e sedes das companhias investigadas, inclusive na casa do auditor fiscal aqui em São José. Douglas, a gente recebeu uma nota da Secretaria da Fazenda e Planejamento, a Cefaz de São Paulo, que diz o seguinte, tá? Que informa que colabora com o Ministério Público, instaurou o processo administrativo contra o servidor e solicitou o compartilhamento de informações do caso. A defesa de Marcelo de Almeida Gouveia foi procurada pela nossa produção, a gente está procurando essa defesa desde ontem, Douglas, e a gente aguarda um retorno e também, claro, a gente segue à disposição para receber a nota de posicionamento, o outro lado, como a gente chama no jornalismo,
do Marcelo de Almeida Gouveia. Então ele já foi transferido para P2 em Tremembé e a gente deve seguir acompanhando esse caso. Douglas, é com você de volta no estúdio. Obrigado pelas informações. Sara Brito, que hoje está ali nas carpetas do Brasil Urgente Vale, direto da redação com o pessoal da apuração. Obrigado pelas informações, Sara Brito. E é isso, né? A gente falou na semana passada que a P2, a cadeia dos famosos, como é conhecida em Tremembé, está num processo de esvaziamento. Então não faz muito sentido a gente ter mais um preso que está se tornando famoso devido a esse caso, ser encaminhado para a P2 de Tremembé, mas pensando por outro lado, ele é aqui de São José dos Campos, então seria uma prisão relacionada à região. Vamos acompanhar esse caso que tem ganhado repercussão no noticiário nacional. Teriam empresas aí farmacêuticas envolvidos num esquema de sonegação fiscal. O Ministério Público de São Paulo, a Justiça e a Polícia Civil já estão investigando. A gente tem um auditor fiscal aqui de São José dos Campos, então, que foi preso, agora está sendo encaminhado, ou melhor, já foi encaminhado para P2 de Tremembé, e eu quero a sua opinião no 997635060, a sua participação aqui no Brasil Urgente Vale. Sabrina já pode colocar as primeiras mensagens do dia dos nossos telespectadores. O Cleiton está em Guaratinguetá. Boa tarde, parabéns pelo programa. Obrigado, Cleiton. Mais mensagens? Meu amigo, assisto todos os dias o Brasil Urgente. A polícia devia nunca mais soltar esses vagabundos. Se fosse bom, não estava na cadeia. Tá aí, opinião do nosso amigo. Mais mensagem. O Lucas está em Jacareí. Boa tarde, Douglas. Ótimo programa. Um abraço para você também, meu amigo. Francisco de Lorena. Boa tarde, amigo assistindo aqui de Lorena. Beleza, um abraço para o Francisco e toda a galera de Lorena. Mais mensagem. Adriana, boa tarde, Douglas. Eu e meu noivo Léo gostamos muito das reportagens do Brasil Urgente Vale. Estamos ligados todos os dias no programa. Obrigado pela sua participação e também do seu noivo Léo. A Simone está em Jacareí. Boa tarde, estou aqui te assistindo. O Brasil Urgente Vale com esse tempo seco, nem chuva para refrescar e apagar as queimadas. Tá difícil assim. Que venha chuva leve, né? Tá aí a Simone lá em Jacareí, que a chuva também não pode vir com muita força não, senão causa estragos. Abraços para você também, Simone. O Eduardo, boa noite, Douglas, e a todos do Brasil Urgente. Estou ligado em vocês, excelente jornalismo, parabéns. Obrigado pela sua participação. O Adriano também em Jacareí, galera de Jacareí sempre ligada. Seja bem-vindo ao Brasil Urgente Vale, Douglas. Um ótimo trabalho para você. Obrigado para você também, meu amigo. Mais mensagens. A Lourdes de Taubaté. Boa tarde, Douglas. Estou ligadinho assistindo o Brasil Urgente. Bom trabalho para você e para a galera aí também de Taubaté e também de Pindamonhangaba, de onde fala o Marcel. Parabéns pela equipe da TV Band Vale, jornalismo de primeira com credibilidade. Parabéns a todos. Obrigado a galera de Pinda, a Genita em São José. Boa tarde, Douglas. Estou ligadinho aqui no seu programa. Essas queimadas são um perigo, causa muito problema também para a saúde. Tá aí a Geni também dando sua opinião. Realmente a gente viu o pessoal da Defesa Civil falando que essas queimadas com o tempo seco podem trazer problemas respiratórios, principalmente para crianças e também para os mais velhos. Sempre importante se hidratar e, em caso de início de queimada, de acionar o Corpo de Bombeiros. Obrigado, Geni. A Fátima está em Taubaté, sou do bairro Santa Teresa. Manda um abraço para nós, um abraço para a galera do Santa Teresa, também para a Fátima e para todo mundo de Taubaté que estão aqui na audiência. O José Luiz está em Jacareí. Douglas, espero que com a garoa que deu hoje de manhã amenize as queimadas em nossa região. E esse crime da garota em Ubatuba é um absurdo. Imagine como os pais se sentem ver esse criminoso solto. Realmente o sentimento é de indignação, de revolta. A gente espera que a justiça dê uma resposta rápida a essa família, porque o pessoal que mora lá em Jacareí velou a filha nesse final de semana e o sentimento de impunidade ainda está muito grande. Obrigado pela sua participação, Zé Luiz. A Cássia e a Lua estão lá em Pinda. Boa tarde, uma semana abençoada para todos nós. Está muito complicado esse tempo seco. Além das queimadas, sofremos demais, principalmente as crianças. Realmente, sempre importante lembrar de hidratar bem as crianças e também denunciar queimadas. Obrigado pela sua participação. A Dirce está em São José. Boa tarde, Douglas. Estamos aqui ligadinhos na Band Vale. A Dirce e o Alcides de São José dos Campos. O Lelo está em São José, uma semana abençoada, Douglas, para todos nós, meu irmão. Parabéns pelo trabalho, obrigado. O Ademir também está aqui em São José. Boa noite, assisto com frequência o programa, mas gosto também de ver outros profissionais apresentando. Tanto o Luiz Eugênio, a Fernanda e hoje o Douglas, ótimo profissional e o programa também. Então não sai da programação da Band, Ademir, que mais tarde também tem a Fernanda Belo no Band Cidade, segunda edição.
A programação da Band, que é a maior programação regional, começa às 8h15 da manhã com o Bora Vale, segue com os donos da bola na hora do almoço, depois vai para o Band Cidade primeira edição, falando nisso que está repaginado, muito bacana, e chega agora com o Brasil Urgente Vale e vai até o final aí da noite com o Band Cidade segunda edição, hoje Fernanda Bela no comando. Maria Inês está em Guaratinguetá, um abraço Douglas. O homem mata e é preso e agora foi liberado. Fala sério, essa é a justiça do nosso Brasil. Acabou com a felicidade da família. Tá aí a Maria Inês de Guaratinguetá. Obrigado pela sua participação, Maria. A gente teve então as participações. Vamos direto então com imagens ao vivo de São Sebastião. Vamos ver como é que está o clima no litoral norte. Olha aí, como eu falei, clima forte. Tempo estabilizado, 19 graus agora em São Sebastião, lá na praia de Maresias, imagens que a gente está vendo ao vivo, já no entardecer. Não sai daí, que depois do intervalo você vai ver uma reportagem especial que fala que o principal vilão do trânsito aqui na nossa região, nesse momento, são celulares. Mais de 2.800 multas aplicadas. Não sai daí que daqui a pouco tem mais Brasil Urgente Vale. R$500 mil? É pra já! Separa R$500 mil pro Vale Cap dessa semana! R$500 mil. É isso mesmo, só no quarto sorteio R$500 mil e tem mais. No primeiro sorteio 10 mil, no segundo 20 mil, no terceiro 30 mil, no Super Giro 30 prêmios de R$2.000 e no quarto sorteio 500 mil, isso mesmo, R$500 mil de uma só vez. Vale Cap é regional, hein? Fala, doutor Israel! A Ana Maria fez a seguinte pergunta no Instagram. Estou com crise de diverticulite. O que fazer para curar essa doença? Primeiro, agradecer a Ana Maria pela pergunta. Se ela tem diverticulite, é porque ela tem o divertículo, né? E a diverticulite é uma inflamação do divertículo, que é uma pequena bolsa, né, que se forma ao longo do intestino grosso, né, e que pode resultar na inflamação. Aí nós vamos ter a diverticulite. Quando a dieta possui pouca fibra, né, aí as fezes tendem a se tornar muito mais secas, o que gera constipação intestinal. Essa situação exige um esforço maior para a evacuação, gerando pressão no colo e intestino, levando à formação a inflamação desses divertículos, né? É importante dizer que aumentar a ingestão de fibras através do consumo de frutas, vegetais, verduras e grãos, beber bastante água, pode reduzir os riscos. Evitar o tabagismo e manter uma rotina de exercício também contribui para a prevenção. E é importante falar que o fracionamento da dieta, ao invés de comer de 3 em 3 horas, de 6 em 6 horas, pequenas porções, evitando dietas copiosas, isso ajuda bastante. É importante as pessoas entenderem que o leite que elas tomam em casa não sai aqui da minha casa. Tudo é produzido com muito cuidado. E ao passar pela Comevap, ganho um selo de qualidade muito maior. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da família Comevap. O dado é só um dado. Em tempos de fake news, busque informação com verdade. No portal bandvale.com, você assiste a TV Band Vale, escuta as nossas rádios e acompanha tudo com credibilidade. Acesse bandvale.com. Agora às 6h06, o Brasil Urgente Vale está de volta para falar disso aqui, ó. Celular. Se você sente saudade, liga pro meu celular. Liga pro meu celular e trânsito, combinação que não dá certo. Isso porque um levantamento do Detran revelou que o uso de celular ao volante é uma das infrações mais comuns aqui no estado. Só na nossa região, mais de 2.800 multas foram aplicadas. Veja então na reportagem de Leandro Sampaio e Adonias Araújo. Pelas ruas e avenidas, não é difícil ver um motorista utilizando um aparelho de celular ao volante, um hábito da maioria dos condutores. Este piloto desta motocicleta, por exemplo, utiliza o celular tranquilamente enquanto anda por uma via de São José dos Campos, um gesto que coloca vidas em risco. Em contrapartida, o César, que é motorista de caminhão há mais de 20 anos, segue todas as regras de segurança para evitar acidentes. Eu verifico o aparelho, se for urgente, eu procuro lugar adequado para estacionar o caminhão e atender. Se eu vejo que não tem nada de urgência, eu não atendo, espero encontrar um local adequado para me estacionar e atender. Nada aí, uns 70% dos acidentes é o celular.
que a gente vive buzinando para o pessoal com o aparelho na orelha. Já o Luiz é motorista por aplicativo há 4 anos. Para ele, usar o aparelho celular faz parte do trabalho, mas há regras para esta modalidade e é preciso ficar atento. Aparelho, smartphone no suporte, mexer apenas no momento em que você vai pegar o passageiro e, se caso durante o trajeto tocar, esperar parar num semáforo para poder observar qual é o tipo de informação e depois não tocar. E não tocar no aparelho em momento algum. As duas mãos no volante e atenção à frente. Um levantamento do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, DETRAN, revelou que o uso de celular ao volante é uma das infrações mais comum entre os condutores do estado. Na região, de janeiro a julho de 2024, foram aplicadas mais de 2.300 multas em condutores utilizando o aparelho de celular ao volante. Já em 2025, no mesmo período, foram aplicadas mais de 2.800 multas, um aumento de 19%. Dirigir é uma das tarefas mais complexas que a gente realiza no nosso dia a dia. Ela é exigente, ela exige capacidades biológicas, psicológicas, sociais e é uma das mais perigosas, se não a mais perigosa. E o telefone celular, ele compromete, ele diminui muito as capacidades mais importantes para dirigir. Então, distração motora. Você tem que manusear o aparelho, tocar nele, de repente, porque chegou uma mensagem, você tem que acionar algum botão no celular. Isso gera um comprometimento motor. Gera distração também visual. Imagina você que você está dirigindo, aí tocou o telefone celular e você quer ver quem é que está ligando. Só para ver. Você vai tirar os olhos da estrada por 1, 2, talvez 3 segundos. Imagina que você está numa rodovia, 3 segundos a 100 km por hora. Quantos metros o carro percorre? 82 metros sem você olhar por onde o carro ia passar. E de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, dirigir utilizando um aparelho de celular ao mesmo tempo aumenta em 400% a chance de sofrer um acidente no trânsito. Entre as regras para o motorista que precisa utilizar o celular durante a condução, o carro obrigatoriamente precisa estar estacionado em um lugar oficial ou dentro de estabelecimentos como os postos de combustíveis. Então imagina que há uma ligação, por exemplo, do trabalho ou da família, você fica preocupado, você tenta entender a demanda e tenta responder. Então memória, raciocínio, inteligência emocional, então a sua mente fica fora do carro, fica fora da estrada. Ela está lá na tua casa, lá no teu filho, menos no trânsito, onde você precisa analisar visualmente e antecipar os riscos, né? O especialista dá dicas para os motoristas que precisam utilizar o celular em emergência, sem manipular o aparelho ao volante. Uma coisa que dá para fazer, que eu acho muito legal, é você programar, por exemplo, o telefone com toques diferentes para a família, toques diferentes para o trabalho. Você não vai parar, não vai olhar naquele momento, mas você sabe de onde vem a ligação. Então, no devido momento, num lugar seguro, permitido pela lei, você para, atende e retorna aquela demanda, né? Por isso é bem importante, inclusive, se planejar. Você vai fazer uma viagem mais longa, planeje-se. Um lugar para parar e retornar a chamada. Senão você fica lá 2, 3 horas consecutivas na estrada e também não sabe o que é que as pessoas, o motivo das pessoas te procurarem. Então o legal é se planejar. Tomar cuidado, porque aqui é questão de segundo. Vacilou, pronto, já era. Belíssima reportagem do Leandro Sampaio e do Adonias Araújo. E como disse o nosso amigo aí, que é motorista de caminhão, vacilou já era. No trânsito, não faltam exemplos de pessoas dirigindo e usando o celular. Se você sente saudade, olha lá o Pedrão. liga pro meu celular. Vander Pires, grande Vander Pires, liga pro meu celular, mas não no trânsito. Se ligar para você no trânsito, não atende, né, gente? Ou para o carro, como disse o nosso amigo entrevistado pelo Leandro, motorista de aplicativo, é importante um planejamento. Se for um caso urgente, para o carro. Várias vezes a gente está andando pelo trânsito da cidade. Coloca os flagrantes aí, Sabrina, olha lá. A gente tem imagens do pessoal passando, mas olha o tanto de flagrante que a gente conseguiu em poucos minutos aqui em São José dos Campos, da galera usando o celular no trânsito. Galera até de moto usando o celular. Isso aí se reflete em multa e principalmente em acidente, porque a infração de trânsito tá para ensinar do jeito mais dolorido, para ensinar no órgão do corpo que mais dói, que é o bolso. Mas a galera... Tem gente que mesmo tomando multa não aprende e daí a gente tem uma legião de motoristas
que está dirigindo, mas na verdade não está prestando atenção em nada. É comum nas cidades da nossa região você ver um motorista comendo faixa, reduzindo a velocidade ou quando abre o sinal não sai, está no celular. É muito comum aqui na nossa região, em São José dos Campos, Taubaté, casos perigosos em rodovias, principalmente, como você viu o especialista ali de trânsito falando de dicas, quando você está numa rodovia a 100, 110 km por hora, as maiores rodovias da nossa região, Carvalho Pinto, chegam até 120 km por hora. Nessa velocidade, uma fração de segundos, você anda quase 100 metros às cegas. Portanto, é muito importante essa dica de planejamento. Vai viajar? Coloca um toque diferente para a família, né? Se você tem filho, filha, mulher, esposa, uma pessoa que você sempre cuida, que precisa de atenção, muda o toque dela no celular para que, se o celular tocar, você saiba que se é ou não essa pessoa que você está esperando aquela ligação. Daí, nesse caso, você encosta o carro tudo certinho para não tomar multa e, principalmente, para não cometer um acidente de trânsito. Porque nesse caso a gente fala de um acidente, mas é quase com uma infração que causa o acidente, né? Então, mais de 2.800 multas de trânsito por uso de celular somente de janeiro até julho desse ano aqui na nossa região. A gente espera que os motoristas tenham mais cuidado, porque a gente vive falando dos dados do painel InfoSiga, que são os dados que medem os acidentes de trânsito aqui na nossa região, e os dados não são positivos. Mortes e mais mortes no trânsito. A gente espera que o pessoal de casa se conscientize. Deixe o celular no bolso. 10 minutinhos não vai fazer diferença. Não adianta tanta ansiedade, tanta pressa. Isso pode gerar um acidente de trânsito. E olha, bora, Bill! E ainda falando sobre trânsito, mas agora sobre fiscalização. Um homem de 43 anos foi preso na madrugada de ontem na Via Dutra, em Lavrinhas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor fugiu de uma ordem de parada, mas foi abordado metros à frente durante a checagem dos documentos. Foi constatado que o carro tinha sido roubado em outubro do ano passado lá no Rio de Janeiro. Questionado, o motorista alegou ter comprado o carro pelas redes sociais e, pior, que ainda pagava pelo veículo que era financiado. O cabrito berrou, sujando a bocada. O cabritão berrou e ele ainda vai ter que pagar. Ele foi encaminhado para a delegacia e preso por receptação e adulteração de veículo automotor, porque a gente está vendo nas imagens que o carro era cabrito. A Polícia Rodoviária Federal constatou algumas irregularidades de placa e chassi, portanto, o motorista foi preso por receptação e ainda vai ter que pagar pelo financiamento do carro, além agora de ter que pagar um bom advogado para deixar a cadeia. Ainda sobre as rodovias, a carga especial de mais de 800 toneladas que trafega pela rodovia Presidente Dutra voltou a trafegar hoje sentido Rio de Janeiro. Ela iniciou o deslocamento por volta das 10 da manhã de hoje, quando ela saiu do quilômetro 36, que fica lá em Cachoeira Paulista. Por volta de 1h da tarde, ela fez uma parada no quilômetro 19, lá no trecho de Lavrinhas. Ela voltou a trafegar por volta das 3 da tarde, gerando um reflexo de 7 quilômetros de congestionamento lá no quilômetro 24 até o quilômetro 17. Nós já temos informações da Polícia Rodoviária Federal que essa carga já está parada lá no quilômetro 5, no trecho de Queluz, e que a partir de agora é o pessoal do Rio de Janeiro que vai continuar com essa carga, que deve chegar até o porto lá no Rio de Janeiro e seguir destino à Arábia Saudita, carga que passou por toda a nossa região, saindo lá de Guarulhos. A gente está vendo o comprimento dessa carga, mais de 135 metros de extensão. Devido a esse tamanho, também peso 800 toneladas, as duas faixas da rodovia precisavam ser interditadas para a passagem dessa carga. A Polícia Rodoviária Federal, assim como a empresa contratada e a concessionária que administra a Via Dutra, fizeram um belo trabalho. Ela passou pela região sem intercorrências, sem o registro de acidentes e agora segue até o Rio de Janeiro. E ainda falando sobre as rodovias, mas agora lá no litoral norte, a Tamoios terá interdições para manutenção em diferentes trechos da rodovia. O repórter Matheus Agostinho está de volta com mais informações ao vivo. Cadê o Matheus? Já está lá na Tamoios, ali no trecho de Caraguatatuba. Matheus, essas interdições já estão acontecendo e quais serão os trechos que serão fechados? Boa noite já para você.
Boa noite agora, Douglas, para você e para todos que seguem nos acompanhando aqui no Brasil Urgente Vale, tela da TV Band Vale. Pois é, na verdade são 2 serviços que vão ser realizados aqui na rodovia dos Tamoios. Um deles, inclusive, já está acontecendo, mas o primeiro, então, é a manutenção em viadutos e o segundo é a manutenção nos túneis da Serra Nova. Vamos começar pelo que já está em andamento, que é, então, a manutenção dos viadutos. Serão 2 manutenções nos viadutos dos contornos norte e sul aqui da rodovia, que vão impactar um pouco ali na vida do motorista que utiliza essas rodovias. O primeiro, que já começou, vai terminar às 10 horas da noite e é no viaduto do retorno que dá acesso ao contorno norte, esse viaduto que está localizado no quilômetro 7 aqui da rodovia, pista sentido São Sebastião. É aquele contorno que o pessoal faz para voltar e ir sentido Ubatuba, utilizando a rodovia. Este bloqueio, então, vai acontecer até às 10 horas da noite e durante essa interdição o acesso tem que ser feito no retorno do Trevão, que é localizado no quilômetro 11 da rodovia, um pouco mais para frente. Esse serviço também vai acontecer na noite de amanhã, só que em outro trecho, dessa vez no quilômetro 14 do contorno sul. Esse trabalho vai ser realizado das 10 horas da noite de terça-feira e vai terminar na madrugada de quarta-feira às 2 horas da manhã. Nesse período, o motorista vai precisar passar ali, não vai conseguir porque estará bloqueado a rodovia. Agora, a Serra Nova vai ser bloqueada também em alguns dias para a realização de manutenção nos túneis. Então, por conta disso, o motorista terá que subir a serra pela Serra Antiga, que vai estar com a operação, então, de uma faixa para subir e a outra faixa para descer. Na segunda-feira, então, o trânsito flui pela Serra Antiga e no contorno norte, segunda-feira, terá um fechamento e os usuários terão que utilizar a rodovia Rio Santos, que é SP-55. Na terça-feira até quinta-feira é pelo contorno sul. Durante o período, o túnel é fechado e o trânsito flui por outro túnel em mão dupla. Neste formato, não há fechamento do trecho, então o motorista consegue passar tranquilamente. Então o pessoal que está aqui em Caraguatatuba, no litoral norte, terá que ficar bem atento nas condições das rodovias por conta dessas 2 manutenções, tanto nos viadutos quanto também nos túneis. Douglinhas, volto com você no estúdio. Obrigado, Matheus. Fica atento aí, Matheus. A gente estava vendo que durante o link dele o motorista acabou freando bruscamente. Espero que não estivesse no celular, como a gente estava falando anteriormente. Mas informações importantes para os motoristas do Litoral Norte. Obrigado, Matheus, pelas informações. Matheus que está lá na Tamoios para facilitar trecho norte que sai da Serra da Tamoios com sentido a Ubatuba. Então a gente tem uma interdição que está acontecendo agora. E o trecho dos túneis da Serra Nova que será fechado durante a noite a partir das 10 horas para a manutenção. Bom, vamos dar um giro então pelas rodovias aqui da nossa região? Qual a rodovia que a gente vai primeiro? Vamos lá para a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. A gente está vendo o portal de entrada em Campos do Jordão. Nesse momento, segunda-feira, lá no quilômetro 46, trânsito tranquilo. O motorista faz uma boa viagem, pelo menos na chegada da Serra da Mantiqueira lá em Campos do Jordão. A gente está vendo agora no trecho de serra ali da Floriano Rodrigues Pinheiro, no trecho de Pindamonhangaba, Santo Antônio, as imagens cedidas pelo DR mostram que tem uma galera nesse momento descendo a serra com sentido ao Vale do Paraíba. Lá na rodovia Oswaldo Cruz, em Ubatuba, o trânsito também está intenso, mas é um trânsito de final de tarde, né? Um trânsito da própria cidade, não movimentação turística. A gente tem mais imagens da nossa região, Rio Santos também em Caraguatatuba, já no trecho urbano, trânsito tranquilo por lá. Será que a gente consegue fechar com a Dutra já aqui em São José dos Campos? Trânsito tranquilo também nesse momento. Esse é o quilômetro 156 aqui em São José, trecho que teve a nova marginal sentido Jacareí liberado. Portanto, a gente está vendo que apesar da grande movimentação de veículos, não há trechos de parada. Você, motorista que vai pegar viagem hoje ou amanhã, precisa se planejar ou saber das condições das rodovias em tempo real. Sintonize aí no rádio do seu carro ou no celular a 102,9, que tem um repórter das estradas aqui da Rádio Band Vale FM com informações sempre em tempo real das rodovias aqui da nossa região. Bom, antes da gente ver então as participações aqui no Brasil Urgente Vale, Cláudio Nicolini tem um recado muito importante para você. Agora um recado para você, meu amigo, minha amiga. Já pensou em ter um sorriso perfeitamente alinhado? Daquele sorrisão de artista? Chega de ter vergonha, sorrir nas fotos com vergonha, fica sem sorrir. Com a COP, você conquista o sorriso que sempre sonhou. Nossa equipe de especialistas está pronta para te ajudar a ter mais confiança, autoestima. Então, se você quer usar aparelho, quer ter aquele sorriso perfeito, sua hora é agora.
Aproveite condições imperdíveis para você começar hoje mesmo o seu tratamento lá na COP. O que você está esperando? Agende já uma avaliação com a COP. É só chamar a COP no Zap e marcar. Anota aí, código de área 12 996434327 ou aponte a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e converse com a COP. Invista no seu sorriso. Vamos juntos transformar o seu sorriso com a COP. Obrigado pelas informações aí, Cláudio e Nicolini. Vamos agora às mensagens do nosso público. Você que está fazendo comigo o Brasil Urgente Vale. Queria mandar um abraço para a Nívia, que está assistindo a gente. Um abração, Nívia. Ela falou que não usa o celular quando dirige, hein? Vamos ver. Mais mensagem? Vamos ver então a galera. A Regina lá de Taubaté. Boa tarde, Douglas. Eu estou aqui assistindo o seu programa em Taubaté. Abração para você e boa tarde também, Regina. O Elias está em Cruzeiro. Boa noite, Douglas. Ligado aqui no Bulvi Vale. Ou melhor, o Brasil Urgente Vale. Ilegal. É isso aí. Melhor jornal de notícias da região. Boa semana. Ele está falando lá da cidade de Cruzeiro. Vale Histórico sempre ligado aqui no Brasil Urgente Vale. O Valmiran, boa tarde, Douglas. Estou ligado no seu programa e fiquei muito triste com esse crime lá de Ubatuba. Como que não prendem um monstro desse? Que absurdo a lei do Brasil. A gente espera que a justiça, meu querido Valmiran, dê uma justiça, uma resposta a essa família que é lá de Jundiaí, que teve que enterrar sua filha que foi morta brutalmente nesse final de semana. O indivíduo chegou a ser preso e a gente espera que a justiça faça a sua parte, que a justiça seja feita. O Celso está em Aparecida. Boa tarde, assistindo o Brasil Urgente. Muito bom, da cidade de Piquete, na Serra da Mantiqueira. Serra da Mantiqueira interligada aqui na notícia também. Vamos então com imagens ao vivo de Taubaté? Vamos lá então, galera. Imagens ao vivo de Taubaté para você que acompanha o Brasil Urgente Vale. Temperatura já caiu 1 grau, né? No primeiro bloco estava 20, agora já está 19 em Taubaté. Serra da Mantiqueira de fundo, noite chegando aqui no Vale do Paraíba. Não sai daí que daqui a pouco a gente tem mais informações e dicas importantes. Em São Paulo está crescendo o número de roubos de aliança. Não sai daí que o Brasil Urgente Vale volta em 2 minutos. Nos primeiros passos, tudo é descoberta. Aprender brincando, crescer com afeto, cuidado e atenção. Novos saberes, mais autonomia. Desenvolver o pensamento, respeitar o tempo e o jeito de cada um. Hora de sonhar grande, ampliar horizontes, escolher caminhos com segurança e propósito. Aprender na prática, conectar teoria e experiência. Estar pronto para o futuro. Colégios Univap, unidades em São José dos Campos e Jacareí. Quer tranquilidade na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel? Então, contrate um corretor de imóveis e exija sua identidade profissional. O corretor é um profissional preparado que sabe avaliar bem o valor do imóvel, cuida de tudo para você, escritura, contratos e toda aquela burocracia. E ainda dá uma assessoria completa, da visita ao fechamento do negócio. Viu só? Tranquilidade só com corretor de imóveis. Oferecimento Cresce e Grupo Band. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há 2 tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente. Com uma diferença: a distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você.
Agora 6 horas e 27 minutos, Brasil Gente Vale está de volta hoje. Douglas Cruz, eu aqui estou na apresentação, enquanto o Cláudio Nicolini está tirando suas merecidas férias, e eu conto com a sua participação no nosso WhatsApp, me ajudando a fazer o programa de hoje. É o 12997635060, que você pode comentar e interagir fazendo o Brasil Gente Vale junto comigo. Vamos então para mais notícias aqui, que a gente vai falar agora. Policiais civis lá da DEIC de Taubaté, trabalho da Polícia Civil, apreenderam um veículo que foi utilizado no furto de notebooks e computadores em uma escola estadual de Taubaté. Caso que aconteceu no dia 6 de agosto, nós mostramos aqui no Brasil Gente Vale, onde 105 notebooks foram furtados. Segundo o registro da polícia, a operação teve apoio das delegacias seccional envolvendo as cidades de Campos do Jordão, Pindamonhangaba, São Luís do Paraitinga, Natividade da Serra, Tremembé, além, é claro, da Central de Polícia Judiciária de Taubaté. Na operação foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão em São Paulo, lá na cidade de Itaquaquecetuba, envolvendo 27 policiais civis. A investigação apura o furto de notebooks e computadores de uma escola estadual com o apoio da Guarda Civil Municipal, que forneceu as imagens de monitoramento às equipes policiais. O material permitiu identificar um veículo que foi usado no crime e também relacionado ao furto e a outro furto, melhor dizendo, semelhante em Miracatu. Durante a operação foram apreendidos 3 celulares, além do veículo utilizado no crime, e também um capturado que estava aí foragido da justiça pelo crime exatamente de furto. A Polícia Civil da nossa região investigando esses crimes que aconteceram aqui na região, esse crime grande que aconteceu, mais de 105 computadores levados em uma escola de Taubaté. A Polícia Civil dando resposta, fazendo uma operação grande com vários agentes lá na capital paulista, combatendo esses criminosos. Isso aí está cheirando quadrilha especializada, em uma galera que vem lá da capital paulista para levar computadores e outros itens aqui na nossa região. Parabéns às equipes da Guarda Civil que forneceram as imagens e também a galera lá da Central de Polícia Judiciária de Taubaté e as demais equipes da Polícia Civil. Notícia triste agora que vem de Piquete. Um homem de 60 anos morreu após passar mal durante uma trilha lá no Pico dos Marins. O caso ocorreu nesse fim de semana e quem tem mais informações novamente ao vivo da redação é a jornalista Sara Brito, que está chegando junto aqui no Brasil Gente Vale. Sara, conta para quem está assistindo como é que esse caso aconteceu. Boa noite agora já para você também. Boa noite, Douglas, novamente. Esse homem de cerca de 60 anos passou mal, Douglas, enquanto fazia essa trilha no Pico dos Marins, em Piquete. Segundo a polícia, segundo o Corpo de Bombeiros, ele passou mal e acabou tendo uma parada cardiorrespiratória enquanto fazia essa trilha. Ele chegou ali a ser socorrido por civis que se encontravam no local. Foram feitas manobras de reanimação cardiopulmonar, mas ele não resistiu. Por causa também, Douglas, da dificuldade de acesso, foi solicitado ali na sexta-feira o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar, que chegou à vítima por volta das 3 da tarde, que também realizou ali, os policiais realizaram todos os procedimentos de suporte avançado da vida, que são aqueles primeiros socorros, né? No entanto, realmente o óbito foi constatado no local. A vítima, esse homem de cerca de 60 anos, foi retirada pela equipe do Águia, sendo o corpo encaminhado pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros ao Instituto Médico Legal. O caso foi na sexta-feira, foi informado no sábado, né? Então a vítima aí perdeu a consciência durante a caminhada, passou mal nessa caminhada no Pico dos Marins, que é uma caminhada de nível médio, né? Uma mata bem fechada, na verdade, ali em Piquete, e acabou tendo essa parada cardiorrespiratória e não resistiu. Douglas, volto com você. Obrigado, Sara, pelas informações. Então, esse idoso de 60 anos teve um mal súbito, acabou morrendo aí durante essa trilha no Pico dos Marins. Vale frisar que o Corpo de Bombeiros tem um excelente trabalho no que se diz ao resgate dessas vítimas. Obrigado, Sara, que está sempre ao vivo ali na redação, atualizando e cuidando da produção aqui também do Brasil Gente Vale, do Band Cidade segunda edição e dos outros jornais aqui da Band Vale. Sara, que faz parte do timaço da Band. Bom, como eu estava falando lá do Pico dos Marins, o Corpo de Bombeiros tem um projeto pioneiro que é utilizado aqui no Pico dos Marins, que são os pontos de resgate. Então a gente tem várias placas e pontos que são espalhados pelo Pico dos Marins, com QR Codes e outros pontos de apoio para casos como esse, de emergência. Então,
Com esses pontos de apoio, o Corpo de Bombeiros consegue determinar em qual local do Pico dos Marins a vítima está e fazer um resgate mais rápido. Nesse caso, a gente tem informações que o helicóptero Águia foi utilizado no resgate dessa vítima. Infelizmente, por se tratar de um infarto, ela acabou morrendo ainda no local. Ela chegou a ser socorrida, mas nesse caso o resgate foi rápido, realmente não teve jeito. Nossos pêsames à família desse idoso de 60 anos. O Corpo de Bombeiros não divulgou a identidade da vítima, mas vale sempre aquele alerta, né? As trilhas, principalmente no Pico dos Marins e na região ali de Piquete e outras cidades, são de um nível médio e alto, como a Sara Brito falou na reportagem. Então, para você que está se planejando fazer uma trilha, está querendo ir aí no Pico dos Marins ou em outros cumes da nossa região, é sempre importante ter acompanhado um guia, um profissional especializado, porque um incidente como esse pode acontecer com qualquer um, e daí é sempre importante ter alguém ou uma pessoa especializada para acionar com precisão a equipe do Corpo de Bombeiros para que você seja socorrido o mais rápido possível. Vamos falar então de um crime que tem crescido na região da Grande São Paulo, o roubo de alianças de ouro. A polícia está na caça de 2 bandidos que já realizaram vários assaltos na capital. Um dos criminosos atirou na cabeça de um idoso que tem deficiência auditiva e não entendeu que se tratava de um assalto. Veja na reportagem. 8 da noite, Osasco, Grande São Paulo. O rapaz passeava com o cachorro, mas acabou no chão. Nas imagens dá para ver que o bandido desce da moto, se aproxima e pede a aliança. A vítima tenta tirar a joia enquanto tem os bolsos revistados. Ele reage. Tenta escapar, mas o criminoso dispara. O homem de 38 anos foi socorrido por vizinhos que o levaram ao hospital. Apesar dos 4 tiros, a vítima já recebeu alta. A esposa está grávida de 6 meses. No momento que ele falou, você é policial, eu vou te matar, quer dizer, e se eu realmente fosse um policial, eu estava condenado à morte. Isso aconteceu próximo a um outro assalto bem parecido. O aposentado Eduardo Faglione, de 68 anos, foi baleado na cabeça. Ele não escutava bem, por isso não entendeu que o assaltante queria aliança. Crimes parecidos têm aumentado na região metropolitana de São Paulo. Entre janeiro e junho deste ano, foram 21 casos de roubos seguidos de morte, 7 a mais que no mesmo período do ano passado. Os 2 assaltantes que mostramos na reportagem seguem foragidos. É um crime desesperador, a gente viu nas imagens, né, que esse senhor que era deficiente auditivo não percebeu que era um crime. A aliança é um negócio que muitas vezes é difícil de tirar. E daí, junto o nervosismo com a violência dos assaltantes, é um crime que tem crescido muito na capital paulista. Você que vai a trabalho para São Paulo ou que está viajando na capital paulista, toma cuidado, porque a polícia militar está combatendo, mas os criminosos também estão em várias partes da cidade. É um crime que merece a atenção e principalmente os cuidados. Já aqui na nossa região tem um crime que tem tirado o sossego dos comerciantes e também das autoridades, o furto de cobre. Em Pindamonhangaba, 6 pessoas foram presas após furtar cerca de 160 quilos de fios de uma empresa. Mais informações com o repórter Leandro Sampaio. A polícia militar prendeu 6 homens e apreendeu um adolescente acusados de terem furtado cerca de 160 quilos de fios de cobre na última sexta-feira na cidade de Pindamonhangaba. De acordo com um boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 3 horas, ali na rodovia Vereador Abel Fabrício Dias. Equipes da empresa desconfiaram que havia acontecido algo dentro da empresa e resolveram acionar a polícia militar, que prontamente esteve no local fazendo a investigação. Os policiais conseguiram abordar um suspeito que estava dentro de um carro estacionado bem próximo a um ferro velho. Quando eles abordaram este homem, ele acabou confessando para a polícia que realmente ele tinha roubado os fios de cobre da empresa e indicou que dentro do ferro velho tinha outras pessoas envolvidas no crime. Os policiais entraram no ferro velho, abordaram mais 5 homens que também confessaram que estavam negociando com o dono do ferro velho este material
que foi roubado. Dos 6 homens presos, 5 vão responder para a justiça por furto e corrupção de menores. O adolescente ele foi liberado e os materiais todos foram apreendidos. Vão fazer parte da investigação que, na sequência, será devolvido para a empresa que teve o material roubado. Obrigado pelas informações, o repórter Leandro Sampaio, que teve mais cedo lá em Pindamonhangaba. É um crime que tem sinais aí claros de fita dada, né? Roubar 160 quilos de fio de cobre de uma empresa, alguém deve ter falado algo, mas a Polícia Militar agiu rápido e conseguiu prender aí os 6 indivíduos. Bom, vamos lá, agora eu tenho um recado e um convite muito legal para você. O Dog Fashion Day, o evento pet mais querido da nossa região, está de volta. E é nesse domingo, dia 24, a partir das 9 horas, lá no Taubaté Shopping. Pode trazer sua família e, é claro, o seu melhor amigo. Para esse dia repleto de diversão, vai ter desfile pet, muitas novidades do mundo animal, brindes e incríveis e também a tradicional caminhada solidária com arrecadação de ração para apoiar uma instituição da causa animal. Então garanta já a sua inscrição para a caminhada solidária em dogfashionday.com.br, lembrando que o evento é gratuito. Quem vai participar da caminhada precisa fazer sua inscrição no dogfashionday.com.br. Para o pessoal de Taubaté e da região que vai participar lá no domingão a partir das 9 horas, é só ir acompanhado do seu melhor amigo. Aqui na Band a gente tem o nosso spot. Você pode fazer sua parte também, ajudando, contribuindo, né, com a doação de ração e também participando desse evento que vai ser bacana demais. Vamos então agora com imagens ao vivo da onde? De Aparecida. Vamos ver as imagens ao vivo lá de Aparecida. A gente está vendo lá de fundo a cidade iluminada, a Basílica também, maior templo mariano do mundo. Não sai daí que daqui a pouco tem mais Brasil Urgente Vale. Há mais de 18 anos, a Selva Zeladoria protege o que é mais importante para você. Portaria presencial e remota, monitoramento, limpeza, conservação e segurança patrimonial, rondas de jardinagem e apoio para eventos. Com tecnologia de ponta e uma equipe altamente treinada, entregamos soluções completas com excelência e confiança. Selva Zeladoria. Segurança, cuidado e inovação com o que é mais importante para você. Na Band Vale FM, a trilha sonora ganhou mais qualidade. Aqui você ouve os grandes clássicos do Brasil e do mundo. E os sons inesquecíveis. Mais músicas, mais sucessos. Tudo isso com a qualidade que você conhece. Rádio Band Vale FM. Elegante no som, precisa na informação. Quando a pessoa ela tem um mal súbito desse, a gente acorda no hospital, perguntei para minha esposa o que tinha me passado, aí ela falou que eu tinha sofrido uma parada cardiorrespiratória. Então foi de extrema importância essa velocidade que quando eu cheguei lá no Hospital da Vila, eu tive. O meu relacionamento pós esse acontecimento com a minha esposa e com a minha filha é muito mais intenso, né? Eu agradeço todo mundo de coração mesmo por ter me auxiliado nessa hora difícil da minha vida, viu? Eu tenho um convite pra você. Tem muita história e vai ter muita ainda pela frente. Chegou a hora de explorar um universo de possibilidades. 3, 2, 1... Mas que irado! Descobrir lugares mágicos e se aventurar. Vida me levar, vida leva eu. E o Brasil chega primeiro. Porque estar sintonizado é estar em movimento. E ao vivo com vocês aqui no Entre Nós, na Rádio Band News FM. Ó, já estamos aqui, minha gente querida. Vamos começar essa semana? O que vocês acham? Vambora! Band Play. Agora às 6 horas e 41 minutos, Brasil Urgente Vale está de volta. Continua mandando mensagem no nosso WhatsApp. É o 12997635060. Daqui a pouco a gente volta com mais interações do público. Na semana passada nós mostramos aqui no Brasil Urgente Vale que 3 pessoas foram presas aqui em São Sebastião por suspeita de aplicar o golpe do falso advogado. Infelizmente esse golpe tem se espalhado pelo país. Veja na reportagem.
Acostumada a defender vítimas de golpes, essa advogada se viu do outro lado da história. Desde o início do ano de 2025, o nosso escritório tem sido vítima do golpe do falso advogado. Esses bandidos têm utilizado as nossas fotos pessoais, os nossos dados, inclusive a nossa OAB. Criminosos se passam por advogados para fazer cobranças indevidas. Investigações apontam que os golpistas usam até a inteligência artificial para reprodução de voz e imagens. Ontem, a polícia desmontou uma quadrilha que praticava esse tipo de golpe. 8 pessoas foram presas. Aqui no Rio, a Polícia Civil criou o Núcleo de Crimes Cibernéticos. A unidade vai concentrar apurações de fraudes digitais, como o golpe do falso advogado, que já tem dimensão nacional. Esta plataforma da OAB permite ao cliente verificar que se trata realmente de um advogado. A consulta é de graça. Somente neste ano, a Corregedoria da OAB recebeu mais de 600 denúncias deste tipo de crime no estado. Esta semana, foi lançada uma cartilha para orientar a população. Não passar informações, dados pessoais, CPF, identidade, senhas, de maneira nenhuma, sempre desconfiando. E se, porventura, cair no golpe, a primeira coisa que a gente orienta, fazer a denúncia, boletim de ocorrência, entre em contato com os sistemas da Polícia Civil, através do site, faça contato com o advogado do seu escritório, se comunique com os órgãos. Tá aí a reportagem mais que importante. A gente falou na semana passada desses casos que aconteceram aqui na região e você viu na reportagem que tem um site próprio para procurar se esse advogado é ou não credenciado, é um advogado legal. O site é o Confirma ADV, você está vendo aí na tela. Então tem um A apenas, confirmaadv.oab.org.br, é o site da Ordem dos Advogados do Brasil, onde você pode consultar se um advogado é ou não cadastrado para atuar na profissão. A gente sempre ressalta que ninguém procura advogado no momento de facilidade, não. O advogado muitas vezes é utilizado em processos, no momento que a pessoa está de cabeça quente, e aí que os criminosos se aproveitam. Tá o site aí para você fazer essa verificação. Vamos para o intervalo, então? Vamos lá, então, com imagens ao vivo. Da onde, produção, que a gente vai com imagens? Campos do Jordão está na tela, 12 graus na Serra da Mantiqueira, temperatura caindo. Não sai daí que daqui a pouco eu volto com mais participações aqui no Brasil Urgente Vale. Eu sou a Nádia, eu sou uma cooperada com o Mevap. É importante as pessoas entenderem que o leite que elas tomam em casa sai aqui da minha casa. Tudo é produzido com muito cuidado e respeito. E ao passar pela Comevap, ganha um selo de qualidade muito maior. A família reconhece na mesa. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da família Comevap. Sinta a diferença na Band Vale FM. Elegante no som, precisa na informação. Espie o futuro. Nos dias 19, 20 e 21 de agosto, o PIT São José dos Campos se transforma no ponto de encontro das mentes que estão criando o amanhã com a Innovation Week 2025, conectando pessoas e ideias em um ambiente que inspira e impulsiona o futuro, com networking, rodadas de negócios, palestras, exposições de marcas e muito mais. Innovation Week 2025, conectando pessoas e ideias em um ambiente que inspira e impulsiona o futuro. Garanta seu ingresso gratuito em innovationweeksjc.com.br. Innovation Week 2025. Saiba mais em @PITSJC. Oferecimento Emax, automação industrial com tecnologia e inovação. Mídia oficial Grupo Band Vale. O seu noticiário das manhãs na tela da TV Band Vale. Bora começar o dia bem informado? Bora Vale, com Luiz Eugênio. De segunda a sexta-feira, às 8h15 da manhã. Notícias e quadros informativos para você não perder nada no seu dia. Eu vejo você no Bora Vale. Bora Vale. Oferecimento Trescom. 30 anos transformando negócios. Mostrando o papel da contabilidade. Venha prosperar com a Trescom. E RDC. Há 20 anos construindo o novo com você. Brasil Urgente Vale. Oferecimento: Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca.
6 horas e 47 minutos, Brasil Urgente Vale está chegando ao fim, mas promessa é dívida. Vamos então com a sua participação aqui no Brasil Urgente Vale pelo nosso WhatsApp, que é o 12997635060. A Luciene mandou boa noite para você também. Estes crimes aqui no Litoral Norte estão muito estranhos. Ninguém prende esses bandidos, assim como o caso da Larissa Agostinho. Tá aí a Luciene falando do caso Larissa Agostinho, que aconteceu no fim do ano passado, o assassinato brutal que aconteceu em Caraguatatuba. A gente vai seguir cobrando uma ação das autoridades aqui no Brasil Urgente Vale. A Gorete está em Taubaté. Boa tarde, Douglas. Aqui no meu bairro tem queimadas toda noite. O povo não se conscientiza do mal que estão fazendo para a natureza e também para nós. Está aí a verdade sendo dita pela Gorete, que está lá em Taubaté. O Lobato está lá em Caraguatatuba. Olá, Douglas, que responsabilidade de substituir o Nicolini. Nem me fale, meu amigo. Mas a Band tem um timaço que pode sair, um que tem outro muito competente. Obrigado pelo elogio. Manda um abraço para o meu filho Jean, que não pede um programa seu. Um abraço para o Jean e para o Lobato lá de Caraguá. Que legal! É isso aí, a Angelita tá lá em São Luís. Oi, Douglas, você é muito simpático, essas queimadas são um perigo. Boa semana para você. Obrigado, Angelita, e também para a galera lá de São Luís do Paraitinga. O Gilmar, boa tarde, Douglas. Parabéns pela apresentação e pelo profissionalismo. Obrigado, meu amigo. A opinião de vocês é sempre muito importante. O Diomar tá aqui em São José. Boa tarde, Douglas. Realmente, celular não combina com trânsito, coloca vidas em risco. Excelente reportagem, parabéns pelo jornal. Obrigado pela sua participação, meu amigo. Vamos de saideira, então? O Carlos Andrade, boa noite, uma ótima semana abençoada para todos nós. Minha filha Giovana, de 6 aninhos, também acompanha diariamente o Brasil Urgente Vale. Obrigado, Carlos, e também a Giovana, de 6 aninhos. Um abraço para vocês e para toda a família. Bom, Brasil Urgente Vale, então, tá chegando ao fim. Vamos, então, agora com informações e também com o Band Cidade, segunda edição, que você tem sempre as notícias atualizadas aqui da nossa região, o seu resumo regional do Brasil Urgente Vale. E hoje quem está comigo é ela, Fernanda Bello, que está aqui hoje presente no Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você, Fernanda. Vai ficar conosco aqui no Band Cidade até qual dia? Oi, Douglas, boa noite para você. Que alegria estar aqui, ó, no bate-papo de janela com você, coisa boa demais e responsabilidade, como o telespectador estava falando ali, né, de substituir o Nicolini, mas sua simpatia, Douglas, conquista todos nós. E eu vou ficar aqui até quinta-feira. Muito bacana, então, Fernanda Bello. A gente segue junto, então, até quinta-feira e também no Band Cidade, primeira edição. Fernanda Bello todos os dias aqui na telinha da TV Band Vale com muitas informações. Então, bom jornal para você, Fernanda. Vou seguir acompanhando daqui também na nossa redação. Até amanhã.